Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui os nossos vídeos falando de Node.js. E agora nós vamos finalizar aqui o nosso CRUD. Vamos lá, vem comigo. Bom, beleza. Última aula, nós configuramos aqui o Prisma junto com o MongoDB, né? Então, a gente fez a configuração do Prisma para instanciar ele. Nós criamos as rotas, criamos os repositórios, criamos os controllers, né? Basicamente, para você entender, se você ainda não entendeu esse fluxo aqui, aqui nas rotas nós criamos os chamados endpoints, ou seja, as rotas mesmo que o front e alguém vai chamar e vai consumir. Então, nesse caso, a gente criou um post do tipo user. Quando bater na nossa API esse endpoint, essa rota aqui, vai chamar a função create que está dentro do nosso controller. O nosso controller é o responsável por pegar os dados, tratar, validar, fazer o que você quiser e chamar, então, o repositório. Então, bate no controller e o controller chama o repositório. O repositório é o cara que vai se comunicar com o banco de dados. Então, é interessante bater aqui no nosso repositório sem erro, sem dados faltando, algum campo obrigatório, por exemplo. Então, para isso que serve o controller, para você fazer as suas validações ali e o que for necessário, ok? Então tá. Então a gente só criou, agora a gente precisa listar, inclusive com o Insomnia aqui, ó, a gente criou a rota, passando lá o nome, o e-mail e a senha, e ele retornou aqui pra gente, beleza? Mas agora se eu quiser listar todos os usuários, vamos fazer isso? Então eu vou criar aqui uma função, vou dar o nome de getAll para trazer tudo, vai ser assíncrona, não vai receber parâmetro nenhum, ok? E aí vamos criar uma constante chamada users, vai ser assíncrona, então eu faço a mesma maneira aqui, ó, prisma.usuários. Sempre que eu quiser trabalhar, nesse caso aqui, com usuários, eu vou fazer prisma.usuários. O que muda é agora. Eu vou fazer o find main. O que significa isso? Ele vai simplesmente buscar todos os resultados no nosso banco de dados, ok? E aí a gente retorna os users que foram encontrados. Agora falta a gente ir lá no nosso controller, importar essa função getAll e vamos fazer aqui também a função. Como eu não posso mais usar a função com o nome getAll, eu só vou fazer get, ok? Vai ser assíncrona, por padrão vai receber sempre uma requisição e uma resposta. Aqui dentro do nosso controller, sempre por parâmetros recebe uma requisição e uma resposta que é o express que nos dá. Então eu não consigo pegar o que está vindo da requisição e não consigo responder se eu não receber esses parâmetros, ok? Faço um bloco try-catch, show de bola? Esse bloco try-catch é para eu saber se a minha requisição deu certo ou deu errado, é o controller que trata isso, ok? Então vou criar uma função users, vai ser assíncrona, e eu vou chamar a função getAll lá do meu repositório. Nesse caso eu não preciso passar parâmetro nenhum, porque lá também não espera nenhum tipo de parâmetro. Agora eu vou passar aqui o status 200, se der certo, né? E vou enviar o users. Caso a minha requisição dê errado, eu vou retornar um 400, passando o meu erro aqui. Perceba que eu não usei a requisição, que de fato eu não vou passar nenhum ID, nenhum dado, eu simplesmente vou chamar para obter todos os usuários. Então, não apaga aqui, não precisa você apagar, deixa o REC aqui, ok? Agora falta a gente ir lá nas nossas rotas, aqui em user.routes, eu vou importar aqui o get e eu vou criar a rota aqui. Se eu não criar a rota, eu vou chamar e vai retornar um 404, porque essa rota não existe. Então, não esquece de criar. Ela vai ser do tipo get. O get é quando a gente quer obter uma informação. Eu vou passar ela do mesmo jeito, /user. Aqui nesse caso eu posso repetir, porque as minhas requisições são diferentes. O nome da rota é igual, mas aqui é post e aqui é get. Então eu posso fazer dessa maneira aqui, ok? E aí eu passo aqui a minha função get.
Só isso, eu não preciso mexer no arquivo index porque ele já está importando user routes. Perfeito? Verifica se você salvou todos os arquivos. Vamos lá para o Insomnia agora, vou abrir ele aqui. E nós vamos aqui criar uma nova requisição do tipo HTTP. Só vou jogar ela aqui para a pasta dentro de usuários. Ok? E aí, vai ser do mesmo jeito, http, localhost, da mesma maneira que está aqui, tá? Eu poderia até copiar aquilo ali sem problema nenhum, 3001/user, ok? Não preciso preencher mais nada. Se tudo correr bem, deu um erro que não foi possível conectar porque eu não estou com a minha API rodando. Então, é interessante. Então, vamos lá, vamos executar aqui, yarn start, vamos rodar a API iniciada. Agora sim, se tudo correr bem, eu vou obter todos os usuários. Claro que aqui eu só tenho um, então vamos fazer um post aqui, eu vou passar um outro usuário aqui, por exemplo, João da Silva. Bom, e aí eu vou trocar aqui o e-mail também, então João da Silva, perfeito? E a senha aqui também eu vou colocar mesmo e vou criar, ok? Agora se eu ir lá em get, vou fazer a requisição e eu adicionei 3 usuários aqui. Perfeito? Perfeito. Então tá bom. Eu tenho aqui usuário 1, usuário 2 e usuário 3, cada um com seus IDs. Perfeito? Perfeito. Então tá. Mas e agora, se eu quiser fazer um get somente de um usuário? Ou seja, eu quero fazer um get por ID. Concorda? Então, eu vou lá no meu repositório, vou criar aqui uma outra função e eu vou dar o nome de getById, ok? Vai ser do tipo assíncrona e ela vai receber como padrão, como parâmetro aqui, o meu ID. Vou criar uma constante chamada user e vou fazer sempre da mesma maneira, chamando prisma.usuários e aqui eu vou usar o find unique, que eu vou trazer somente um dado. Quando eu passo find unique, eu preciso passar um parâmetro aqui dentro, que é o where, ou seja, eu estou pedindo aqui o seguinte, pega para mim o usuário, aí o where significa onde o meu ID for igual ao ID que eu estou recebendo aqui, ok? Então eu vou passar o ID que eu quero, ele vai no banco de dados, vai procurar por esse cara e vai retornar. Se ele não encontrar, ele vai retornar simplesmente vazio, ok? Então, eu vou dar um return aqui no meu user. Agora, dentro do meu controller, eu tenho que receber este cara aqui, o getById. Vou fazer um export. Aqui eu vou dar o nome de getID, sem o byId. Vai ser assíncrono. Por parâmetro recebe a requisição minha resposta. Vou abrir um bloco tryCatch, padrão sempre aqui do controller. Agora eu vou fazer a constante user. Vou chamar o getById. E aqui eu preciso passar o que vem na requisição no parâmetro. Então eu uso rec.params.id. O meu ID vai vir nos parâmetros da minha requisição. Já vou mostrar isso para vocês. Se tudo correr bem, vou retornar então 200 e vou retornar o user que encontrou. Caso dê errado, vou retornar um 200, passando aqui o meu erro que foi encontrado. Ok? Se você assistiu todas as aulas, o que está faltando aqui? Criamos o nosso repositório, criamos o nosso controller. Falta a gente criar alguma coisa? Pensa aí. Sim, falta. Falta a gente criar a nossa rota, né? Sem rota, nada funciona. Então, vou importar a função getID dentro do meu controller. E aqui eu vou criar um outro get. Só que agora eu vou chamar /user /2.id. Quando eu passo esse /2.id, é o params que eu estou esperando receber aqui o campo ID. Eu posso mudar esse nome, eu posso, por exemplo, colocar aqui ID user, por exemplo. Aí aqui dentro do meu controller eu vou receber também ID user. Então o nome que eu colocar lá na minha rota é o nome que eu vou colocar aqui.
eu deixo por padrão somente ID, ok? Vou deixar aqui também somente ID e eu passo o get ID. Perfeito? Agora a gente precisa fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl C e eu tenho que iniciar a minha aplicação de novo, porque eu alterei ela, então eu preciso parar e iniciar novamente. Beleza? Vou criar aqui uma nova requisição. Agora vai ser http localhost nas portas 3001 /user. Agora eu preciso passar o ID, então eu coloco barra e o ID que eu quero. Eu vou vir aqui e vou copiar um ID desse aqui e vou passar ele aqui em cima. Chamando, eu vou obter somente a informação desse ID. Então, final 893, eu estou chamando de fato o final 893. Beleza? Show de bola. Então, o que falta agora para a gente fazer o nosso CRUD? O que é CRUD? Deixa eu vir aqui no meu VS Code. Aqui é o famoso CRUD que a gente chama, né? Mas o que significa CRUD? O C significa create, de criar, ok? O R, read, de ler, leitura, né? O U, de update, ou seja, editar. E o D, de delete, que é deletar, excluir. Então é isso que a gente chama um CRUD, que a gente consegue, um CRUD de usuários, nesse caso aqui, a gente insere um dado, visualiza os dados, tanto todos como por ID, edita um dado e deleta. Então falta a gente fazer o update e o delete. Vou apagar isso aqui para não dar erro nenhum. E vamos lá. No meu repositório, no user, o repositório de usuários, eu vou criar uma outra função aqui. Então, exports, e aí eu vou dar o nome de update user. Vai ser assíncrona. E para eu editar um usuário, eu preciso de dois parâmetros. O ID do usuário que eu quero editar e o data, que são os novos dados. Ok? Ok. Então eu vou fazer aqui, const user, await, vou chamar o prisma.usuários.update. O ponto update, ele espera duas coisas. O where, para eu dizer qual usuário eu quero editar, então eu vou passar aqui o campo ID. E depois do where aqui, eu coloco uma vírgula e tenho que passar o data também, que é o novo nome, o novo e-mail, a nova senha. Ok? E aí eu dou um return para retornar o user, né? Não posso esquecer de retornar o usuário. Aqui, mesma coisa, dentro do nosso controller, eu vou importar a função updateUser e vou criar uma função aqui chamada só update. Vai receber uma requisição e uma resposta. Vou abrir aqui o bloco try-catch. Eu estou acelerando aqui porque sempre que a gente for criar uma função no controller, a gente vai fazer isso aqui, ok? Vou criar uma constante chamada user. Vou chamar a função updateUser, que eu importei aqui em cima, ok? E aí, o próprio VS Code está falando que espera dois parâmetros, o ID e o data. Então, eu vou passar o rec params.id, da mesma maneira que o getID lá em cima, e depois o rec.body. O rec.body é igual a gente passou o createUser, que são os nossos dados. Se tudo correr bem, vou passar aqui o status 200 e vou passar o user. Vou retornar, né? Se der errado, eu vou retornar aqui uma resposta, o status 400.send, e vou enviar o erro. Novamente, o que falta é a gente criar aqui as nossas rotas. Então eu vou importar, vou fazer um update. E aqui, para a gente fazer um update, a gente usa o parâmetro put, ok? Então, eu passo aqui /user, e como eu preciso do ID do usuário também, igual o meu ID aqui em cima, eu coloco /2.id, ok? O 2 pontos, o Express reconhece que é um parâmetro, tá? Por isso que eu preciso colocar 2 pontos aqui. E aí eu chamo o meu update. Perfeito. Eu tenho que parar a minha aplicação, tenho que dar um yarn start aqui para ela reiniciar. Bom, vou criar uma nova requisição. Aqui em cima eu vou trocar para o tipo put e vou chamar http localhost 3000 /user
eu vou passar o mesmo ID que eu já tinha copiado aqui. Agora eu preciso passar um body do tipo JSON, ok? Vamos supor que eu queira trocar somente o nome desse usuário. Então, o nome dele, vou colocar aqui, ó, nome editado com sucesso, só para a gente ver se de fato funcionou. Fazendo a requisição, ele vai retornar todos os dados do meu usuário, porém agora está aqui nome editado com sucesso, que foi o nome que eu passei. Se eu trocar aqui novamente para Rafael Menon, ele vai trocar para Rafael Menon. Se eu fizer um get aqui, ó, não vai mudar porque tá Rafael Menon em tudo aqui. Se eu trocar aqui, ó, para nome editado com sucesso e eu faço essa requisição, beleza? Agora, se eu fizer um get, ele retorna aqui, ó, nome editado com sucesso, porque a gente trocou o nome. Agora, para finalizar o nosso CRUD, basta a gente excluir um usuário. Então, eu vou fazer aqui, ó, delete user. Vai ser assíncrono. E também eu preciso do ID do usuário que eu quero excluir, ok? Bom, como eu vou excluir, eu não vou retornar nenhum dado, eu só vou retornar se deu certo ou deu errado. Então, eu não preciso aqui criar uma variável. Eu simplesmente chamo direto a função, chamo direto o Prisma. Então, prisma.usuários.delete, ok? E assim como o update e o find unique, eu preciso passar o where, passando o meu ID. Perfeito? Aqui por final, eu só dou um return para ele retornar para o controller, mas eu não estou retornando nenhum dado, porque eu vou excluir. Se eu vou excluir, eu não retorno o dado. Dentro do nosso controller, eu vou importar a função do delete e eu vou criar aqui. Eu não posso fazer uma função chamada delete, porque delete é uma palavra reservada do JavaScript. Então, eu vou usar a palavra remove. Aqui em cima deu certo delete porque eu mesclei, não é delete, é delete user, então dá certo. Vou receber uma requisição e uma resposta. Vou colocar isso aqui num bloco try-catch. Perfeito. E aí, eu também não preciso criar variável nenhuma aqui, só vou chamar o delete user, passando o recparams.id. Perfeito? Que é o parâmetro que está esperando dentro do nosso repositório. Show de bola? Aqui, então, se der certo, eu vou retornar um status 200 e vou enviar nada. Não vou retornar nenhuma informação. Se der errado, eu vou retornar o status 400, passando o E, que é a minha variável de erro. Agora falta só a gente criar as nossas rotas, então dentro de user.routes eu vou chamar a função remove e aqui para a gente deletar a gente usa o parâmetro delete, ok? O tipo delete. Passo o user, como eu também preciso do ID, /ID, eu chamo a função remove, tá certo? Vou parar a minha API, vou dar um yarn start novamente e agora eu vou criar aqui uma nova requisição do tipo delete. E aí eu vou até copiar aqui, ó, para ser mais rápido, porque é o mesmo caminho, só muda o tipo, não preciso passar nenhum parâmetro, e agora eu vou fazer a deleção. Beleza, retornou um 200, mas não retornou dado nenhum, porque é isso aí mesmo. Agora se a gente fizer um get, ó, tem 3, se eu fizer um outro get, só tem 2, porque eu excluí um usuário. Então dessa maneira, nós finalizamos aqui o nosso CRUD. Então a gente cria, visualiza, edita e deleta. Esse é o famoso CRUD que todo mundo fala aí quando a gente vai trabalhar numa API, ok? Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho para receber a notificação e compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, com quem você está vendo que precisa de ajuda e está querendo aprender sobre Node.js. Manda lá o nosso canal, manda esse vídeo para ele aqui que vai ajudar bastante, ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.